Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para a nossa última aula de filosofia de Voltaire. Também é uma questão, assim como as cinco anteriores, essa é a última. É o último dia que nós tratamos dele, a partir de amanhã já estaremos tratando de Thierry de Duve, seguirá o mesmo padrão, todos eles, né? A Nancy Fraser, a Tatiana Rock também. E nessa aula não trataremos de mais uma questão aí de Voltaire, né? Gostaria de relembrá-los que o texto está disponível em todas as aulas anteriores, lá desde a primeira aula, A Morte de Jean Calas, que é o capítulo 1, né? O capítulo 4, 5, 6 e o 18, que é o único capítulo que tem exceção de que a intolerância religiosa pode ser permitida para quem é intolerante ou para os fanáticos. Nesse caso aí, para proteger a vida, a liberdade, né? Nesse caso, sempre liberdade acima de tudo para Voltaire. Então, nessa aula de hoje, nós veremos mais uma última questão, né, sobre a tolerância do Voltaire aí, né, o filósofo iluminista do século XVIII, a época da Revolução Francesa, né, o filósofo Voltaire, né, francês, não que se esqueçam disso, porque confunde demais, né, principalmente no caso do Rousseau, ele é suíço. Aí, né, essa é a obra, podem pegá-la, fiquem à vontade. Nas aulas, nas 9 aulas teóricas, temos todas elas disponibilizadas o texto no link, é o mesmo link do Google Drive. Aqui está em uma, está em todas, leva ao mesmo lugar, está público, é só pegar. Né, para quem quiser se inscrever em nosso canal, para quem quiser fazer comentário, para quem quiser suas perguntas, suas dúvidas, pedir ajuda com qualquer coisa que estiver a meu alcance, eu vou fazer para ajudá-los aí, com a maior boa vontade do mundo, e vou tentar responder sempre mais rápido que eu puder. Então vamos lá para a nossa questão, aí para a nossa última questão de Voltaire. Analise a imagem e responda. Olhem só a imagem. Vamos ver o que ela se refere, essa imagem. Voltaire abençoando o neto de Franklin, é o Benjamin Franklin. Em nome de Deus e da liberdade, pintura de Pedro Américo, de 1889. Então, não sei se isso aconteceu, não sei tanto assim sobre o Voltaire. Pode ser que o Franklin tenha ido para a França, o Voltaire tenha ido para a América, não estou sabendo disso. Mas o Franklin era um devoto da liberdade, sim. E justamente a liberdade do Voltaire, essa é a liberdade que os americanos dizem, né? Essa liberdade que o Capitão América parece acreditar, é essa que o Franklin acredita também. Esse também não ocorre, né? Se ocorrer algum dia eu não sei, mas é essa que o Lincoln fala, o Abraham Lincoln fala, aí o Thomas Jefferson fala, e pelo qual George Washington lutou, né? Essa mesmo. Então, dentro da observação desta imagem, vamos lá para o texto. Durante os séculos 16 e 17, não 18, 16 e 17, nós estamos falando do Renascimento e da filosofia moderna antes do Iluminismo, as divergências religiosas e políticas se tornaram tão extremadas que o ambiente social da Europa e algumas colônias da América era de intolerância, perseguição, vigilância e censura. O troço era horrível, tudo isso errado, né? Vigilância, censura, perseguição, intolerância. É tudo o que a UFPR, lá em cima no cantinho, ela não quer. Ela não quer. Se ela puder tirar você fora porque você pensa assim, ela vai fazer. Não gostei do que você falou. Desculpa. Sinto muito, mas é verdade. Ela não quer esse tipo de coisa. O que ela quer é pessoas que sejam tolerantes, que não pratiquem nada disso. Por isso, uma das principais motivações dos filósofos iluministas do século XVIII foi combater essa mentalidade de censura, de vigilância, de perseguição e de intolerância, por considerá-las a causa de muitas crueldades, da ignorância, do obscurantismo e da prepotência comuns naqueles tempos de algumas pessoas sobre as outras. A propósito, o seguinte pensamento do filósofo Voltaire: o que é tolerância? É o atributo principal da humanidade. Significa que se você não é humano, ou é menos humano se não for tolerante. Somos todos cheios de fraquezas e de erros. Ele é, eu sou, você é. Perdoemo-nos reciprocamente, sem intenção de ter o retorno. E todo mundo faz isso por todo mundo.
Esse é o princípio universal do iluminismo. É o princípio do Voltaire. A bondade é o princípio de Rousseau. É o princípio do Voltaire em toda a obra dele. Reciprocamente, de nossas tolices, de todas elas. Tal é a primeira lei da natureza. Lei da natureza, direito natural, do qual se baseia o direito humano, que só é válido quando está de acordo com o direito natural, segundo Voltaire, lá em um dos capítulos de uma das nossas aulas, que vocês podem ficar dando uma olhadinha lá. Então tá. Quais são, então? Com isso, o pedido. Agora é o pedido. Agora é o pedido. Com isso, assinale a alternativa que melhor dispõe a visão do filósofo Voltaire sobre a intolerância religiosa, né? Que é o que nós falamos o tempo todo em nossas aulas, né? Que está o tempo todo no texto, aí em nenhum momento isso não aparece. Letra A de amor. Voltaire foi um defensor ferrenho de que a tolerância religiosa e essa deveria ser restrita apenas ao cristianismo, né? Ele era totalmente contra isso, ele era totalmente fervoroso em relação à tolerância religiosa, mas não restringia ela a nenhuma religião, muito menos ao cristianismo, mas também aos outros. Não podia ser os maometanos, ou o islamismo, ou o judaísmo, ou qualquer outro, não poderia fazer isso. E ainda ele usa no texto demais, ele fala muito principalmente dos católicos, devido principalmente ao poder dos católicos em Paris, né, na maior parte da França, mas ele mostra lugares da França onde isso não acontece. Né? Então, está absolutamente errado, nenhuma religião pode ficar de cima das outras. Né? Isso não é um Estado laico, isso não é iluminista, isso não é de Voltaire, isso é censura, isto é o que nós chamamos de Benito Mussolini, né, criou fascismo. Inclusive, os estados do Vaticano, né, os estados papais, foram criados por ele. Né? Voltaire foi um filósofo que se preocupou unicamente com questões referentes à liberdade de expressão. Foi só a única coisa que ele se preocupou. Ele não se preocupou com mais nada na vida dele. Quantos livros você já leu dele? Ah, eu li esse capítulo desse livro aí. Eu fui obrigado, de repente foi esse o caso. Então você vai falar isso de um filósofo que escreveu mais de 70 obras, que assinou mais de 2.000 cartas. Um dos filósofos mais produtivos da história, se não mais de todos. É um pouco complicado dizer isso. Letra C. Voltaire estudou sobre a tolerância religiosa, mas não conseguiu chegar a nenhuma conclusão relevante. Pelo contrário, ele não só estudou isso, como ele difundiu isso, ele foi um dos co-criadores disso, ele difundiu isso como nunca, e ele chegou à conclusão que isso é a única saída que temos. Que enquanto não fizermos isso, só desgraça acontecerá. Na letra D de determinação, Voltaire estudou sobre a tolerância religiosa, mas chegou à conclusão de que ela não era importante para se pensar a realidade, pelo contrário, né? Era a coisa mais importante de todas para se relacionar em sociedade. E letra E de empatia, Voltaire defendeu que a tolerância deveria ser difundida como um princípio universal que implica diretamente na liberdade de expressão, 24 horas por dia, 365 dias por ano, 366 se for ano bissexto. Letra E, então, é a resposta. De Voltaire defendeu que a tolerância deveria, em todos os sentidos, religiosa, racial, a tolerância englobaria a ideia atual de tolerância, né, seria a questão de gênero, a questão racial, a questão de classes, tudo isso, né? Hoje mudou alguns aspectos de como se diz e como se dirige a isso, mas seria a ideia mesmo de uma diversidade, né? E a religiosa é que estava preocupando Voltaire por causa dos crimes cometidos pela Igreja Católica aqui, né, de intolerância religiosa. Voltaire defendeu que a tolerância deveria ser difundida como um princípio universal que implica diretamente na liberdade de expressão todo o tempo. É o que Voltaire nos disse, amigos. Amigos, jamais se esqueçam, filosofia é dúvida. Filosofia é o caminho da liberdade. Se usar a filosofia para outro modo, não é filosofia. Teve uma pessoa histórica que fez isso, que foi Adolf Hitler. Usou um dos maiores filósofos da história, conseguiu atingir até um nível maior do que de Voltaire, que foi o Nietzsche, né? E ele utilizou isso nos discursos dele, no Mein Kampf,
no livro Minha Luta, escrito por Hitler, né, está totalmente errado. Nietzsche nunca disse aquelas coisas, ele nunca foi antissemita, nunca Nietzsche foi patriota. Isso é uma coisa absurda na concepção filosófica, né? Isso não existe mesmo. Então, não é isso que Nietzsche disse, né? Não significa que você não precisa amar o seu país ou cuidar dele e ajudar ele. É muito diferente de ser fanático, né? É isso que eles não querem. Então, sempre esse tipo de discurso de ódio vai ser sempre o contrário do que a federal quer, e isso é crime. Não vai ser jamais qualquer coisa que dê ideia de que é isso que está falando, sempre vai estar errado, sempre vai estar incorreto. Né? É muito importante fazer isso. Esse é o nosso último momento de contato, né, nessa primeira fase de Voltaire, né? Então, falamos desse assunto pela última vez agora. Amanhã já teremos a nossa primeira aula de Thierry de Duve, né? O texto aí que eu acho que é talvez candidato a ser o mais legal do ano, né? A mais procurada é a Nancy Fraser, né? O mais legal do ano é o Thierry de Duve, né? A mais polêmica é a Tatiana Roque. O Voltaire é um que pega no calcanhar das pessoas muitas vezes, né? Justamente por esse comportamento na sociedade. E o Descartes, que é o maior filósofo historicamente dos cinco, acabou ficando um pouco para trás, mas principalmente na ideia de que a política, né, de que a filosofia, a razão aí deve ser o caminho, a ciência para se chegar em algum lugar no mundo aí, acaba sendo de conhecimento, acaba sendo o caminho para a verdade e para resolver os problemas. Isso pode ser associado, na primeira fase jamais, nenhuma vez vão associar os filósofos. Vai ser uma questão de Descartes, uma de Voltaire, uma de Thierry de Duve, uma Tatiana Roque e uma de Nancy Fraser. Na segunda fase eles vão relacionar filósofos, sim, dois ou três filósofos, né? Mas é um pouco difícil, mas vão sim fazer isso. Também vai ter perguntas individuais de respostas discursivas para a segunda fase. Isso é para psicologia, direito e filosofia mesmo. Então, essa é a última aula de Voltaire mesmo, finalizando definitivamente o Voltaire por esse momento. E a próxima aula amanhã será sobre Thierry de novo. Então, amigos, tchau para todos, fiquem bem, espero tê-los ajudado, desejo sucesso para vocês, que se deem bem, boa sorte, que a sorte esteja com vocês, que a força esteja com vocês, e que vocês se deem bem com o Voltaire e o Descartes, que nós já vimos, e os outros que veremos muito em breve. Então é isso, amigo, tchau para todos e fiquem bem. Tchau, gente.